Prezados amigos, bem-vindos ao canal da comunidade cristã Ilha das Peças. Esperamos que as reflexões aqui apresentadas possam ser de ajuda para você e sua família, principalmente nesses tempos de crise ocasionada pelo novo coronavírus. Falando em crise, na semana passada iniciamos uma série de estudos sobre o tema Dando a Volta por Cima, baseados no exemplo de Neemias. Essa história nós encontramos na Bíblia, justamente no livro de Neemias. Para aqueles que assistiram ao programa anterior, devem estar lembrados que Neemias pertencia ao povo de Israel, mas servia ao rei Artaxerxes como copeiro. Quando Neemias recebeu a notícia de que seu povo estava passando por uma grande dificuldade lá em Jerusalém, ele ficou muito abatido e não escondeu a sua tristeza. Diante dessa situação, antes de mais nada, Neemias buscou a Deus em oração. Vimos que quando estamos numa situação de crise e queremos dar a volta por cima, como no exemplo de Neemias, o primeiro passo é reconhecermos com um coração contrito que muitas das crises pelas quais nós passamos na nossa vida são, na verdade, consequências dos nossos próprios erros e pecados. A Bíblia nos diz que tudo o que o ser humano semeia, isso também ele colherá. Um erro que podemos cometer quando estamos diante de uma crise é começar a agir com desespero, sem antes pararmos para pensar a respeito. Atitudes precipitadas podem agravar ainda mais a situação quando estamos numa crise. Não foi o que Neemias fez. E este foi um dos motivos pelos quais ele conseguiu dar a volta por cima. Ao compararmos o início dos capítulos 1 e 2 de Neemias, vamos perceber que entre o momento em que ele tomou conhecimento da crise pela qual seu povo estava passando e a sua primeira ação para reverter este quadro, ou seja, para dar a volta por cima, já haviam se passado 4 meses, que correspondia ao tempo entre os meses Quisleu e Nisan do calendário hebraico. Apesar da gravidade do problema, Neemias não entra em desespero e nos ensina mais algumas lições de como enfrentar uma crise. A primeira delas é pensar antes de agir. Quando estamos sob muita pressão, normalmente temos dificuldade de pensar e raciocinar sobre a melhor forma de reagir nesta situação. Por isso, precisamos tomar um tempo para pensar antes de agir. Atualmente, todos nós estamos sendo afetados por uma crise que é mundial, e eu não sei que consequências a mesma trouxe para a sua vida. Mas não se desespere. Pare para pensar e você começará a enxergar possibilidades apesar das dificuldades. Foi o que Neemias fez. Continuando a leitura no capítulo 2, podemos perceber que as ações e reações de Neemias são o resultado de um tempo de reflexão prévio. Refletir ou pensar antes de agir é uma decisão sábia e nos leva a mais uma atitude importante para dar a volta por cima, que é entender sua situação corretamente. Para ter uma compreensão de como vencer uma crise, é importante fazer 3 perguntas. A primeira delas, onde estou? Ou seja, qual é a minha situação atual? A segunda pergunta, muito importante, é onde eu quero chegar? Ou seja, o que eu desejo alcançar? E a terceira pergunta é o que eu preciso para chegar lá? Neemias tirou um tempo de 4 meses para se conscientizar da atual situação do seu povo, mas também sabia exatamente onde ele queria chegar e o que seria necessário para que juntos conseguissem dar a volta por cima. No próximo estudo, quero apresentar uma maneira simples que pode nos ajudar a entender e vencer uma crise. Enquanto isso, tire um tempo a sós com Deus para falar sobre o seu problema ou a sua crise e você verá que Ele não irá decepcioná-lo. Gosto muito dos versículos 4 e 5 do Salmo 37.
Lá diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Que Deus ajude você e sua família a dar a volta por cima.